Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 8 deste podcast dedicado à história das religiões. De antemão, já quero logo agradecer a vocês por terem a curiosidade de ouvir as considerações desse episódio número 8, a história do papado. Bom, o papado ele é uma instituição das mais antigas e mais influentes da história ocidental, moldando a religião, a política e a cultura por quase 2 milênios. Como líder da Igreja Católica, o Papa é visto como sucessor de São Pedro, embora a consolidação do papado como instituição só tenha realmente ocorrido séculos após os eventos do Novo Testamento. A origem histórica do papado remonta do início do cristianismo, centrada na figura de Pedro, considerado por tradição o primeiro Papa. Isso tem uma base bíblica, para aqueles que seguem a fé católica. Lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 19, Jesus teria dito que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, lógico, vai interpretar isso como uma designação direta de Pedro como líder e como autoridade espiritual da Igreja. A tradição vai afirmar que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Ele foi martirizado por volta do ano 64, 67 depois de Cristo sobre o imperador Nero. Mas não há nenhuma evidência arqueológica definitiva. Textos como a primeira epístola de Clemente, de 96 depois de Cristo, e escritos de Inácio de Antioquia, no ano de 107 depois de Cristo, sugerem que a comunidade cristã de Roma já tinha uma liderança proeminente. Então é apenas uma sugestão. Mas alguns teólogos questionam a interpretação de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19, com a designação de Pedro como o líder da igreja, por razões exegéticas. O texto em grego, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei minha igreja. Seria essa a tradução do grego. Então, alguns teólogos argumentam que Petros, Pedro, e Petra, rocha, têm significados distintos. Petra pode se referir à confissão de fé de Pedro, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, ou o próprio Jesus, como verdadeiro fundamento da igreja. Isso em Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Assim, a rocha ela não seria Pedro como pessoa, mas sua declaração de fé, ou Cristo. Então, essa visão ela é diferente, lógico, dos teólogos da Igreja Católica, e essa visão rejeita a ideia de Pedro como o líder supremo. Essa ideia vai enfatizar que a igreja é fundada sobre a fé em Jesus, e não em uma pessoa, em um líder. O Evangelho, Jesus ele não estabelece uma hierarquia institucional clara durante o seu ministério. Então essa ideia de igreja estruturada como nós conhecemos hoje, e como Pedro como um líder, pode ser uma leitura do passado influenciada pelo desenvolvimento posterior do cristianismo, através, lógico, da tradição. Isso é ruim? Não, nem toda tradição, é lógico que ela não vai ser ruim. Tanto é que vai se estabelecer como muito sólida a igreja, uma fé, e a igreja que vai chegou até os nossos dias, seja ela com os defeitos ou com as virtudes que ela possui, mas, enfim, é a igreja que foi estruturada, foi a Igreja Católica. O protestantismo ele só vai surgir depois, na Idade Média, após uma grande discussão, um embate ali do Martinho Lutero com a igreja. Enfim, então o papado ele já vinha de uma história bem anterior ao protestantismo, que faz com que essa tradição seja uma coisa no qual os católicos tenham isso como o seu cerne. Então, o Pedro ele não vai ser uma figura preeminente, não há evidência clara de que exercesse uma autoridade suprema sobre os outros apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Pedro é um líder importante, mas Tiago, irmão de Jesus, parece ter um papel muito mais fundamental ali no que nós chamamos de cristianismo primitivo. Inclusive Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo de 11 a 14, ele confronta Pedro, sugerindo que ele não tinha autoridade incontestável. Então, outros textos, como Efésios, no capítulo 2, descreve os apóstolos e profetas
como fundamento da igreja, sem destacar Pedro exclusivamente. Então isso tudo é uma discussão muito mais teológica, mas que é lógico que vai ter sempre o interesse da história, né? Então as chaves do reino e o poder de ligar e desligar, né? Jesus é Pedro, Jesus dá a Pedro as chaves do reino e o poder de ligar e desligar. Inclusive essas chaves, elas estão ali no brasão papal, né? Alguns teólogos argumentaram que isso não implica liderança exclusiva, mas uma autoridade compartilhada. Em Mateus capítulo 18, versículo 18, o mesmo poder de ligar e desligar é concedido a todos os discípulos, sugerindo que Pedro não tinha um papel único, né? Então, alguns críticos, né, apontam que a primazia de Pedro pode ter sido enfatizada por comunidades cristãs ligadas a Roma, para reforçar a sua autoridade em um contexto de disputa com outras igrejas, como no caso a igreja de Antioquia, muito importante, ou Alexandria. A tradição da sucessão petrina, ela teria se consolidado mais tarde, mais por volta do século III. Então, a falta de evidências históricas diretas de que Pedro foi o bispo de Roma no sentido institucional também leva alguns a questionar essa interpretação tradicional do catolicismo romano, né? Eles rejeitam essa interpretação com base para o papado, pois vê a autoridade suprema da escritura, né, a sola escritura, né, não em uma sucessão apostólica centrada em Pedro. Para os protestantes, a igreja é uma comunidade de crentes, não uma instituição hierárquica liderada por um papa. Então, esses teólogos vão realmente confrontar aí a liderança suprema ou a fundação exclusiva da igreja, mas reflete uma autoridade espiritual compartilhada, centrada na fé em Cristo, né? Então, nos primeiros séculos, o bispo de Roma ele não tinha o poder centralizado e o papado ele vai adquirir esse poder posteriormente. Roma, lógico, é um centro importante do cristianismo devido à sua posição como capital do império e também o martírio, inclusive, de Pedro e de Paulo. Então, até o século III, os bispos de Roma eram vistos como primos inter pares, né? Primeiro entre iguais, entre os bispos como os de Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Texto como os textos de Irineu de Leão, de 180 depois de Cristo, destacam a preeminência de Roma por sua fundação apostólica. Então, a consolidação de poder, né, essa consolidação de poder papal vai se dar com a legalização do cristianismo no Império de Constantino, né, ali através do Edito de Milão em 313 depois de Cristo. O bispo de Roma vai ganhar influência política, né, nessa época. Então, o concílio de Nicéia, já em 325 depois de Cristo, e outros concílios vão reforçar a importância de Roma como referência doutrinária. Ali pelo século V, o Papa Leão I, que foi um papa do período de 440 a 461, foi fundamental para afirmar a primazia romana, baseando-se na sucessão de Pedro. Ele também exerce uma autoridade em questões teológicas, como o Concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 depois de Cristo. Aí vem a queda do Império Romano, do Ocidente, em 476, deixou o Papa como uma das figuras de autoridade no Ocidente, aumentando o seu papel político e religioso. Então, alguns fatores políticos e culturais vão consolidar essa figura, né? A doação de territórios, por exemplo, pelos reis francos, né, como a doação de Pepino, em 756, deu origem aos estados papais, consolidando o poder temporal do papado. A rivalidade que vai haver com Constantinopla, que é a sede do Império Romano do Oriente, reforça a reivindicação romana de uma supremacia eclesiástica, culminando no cisma de 1054. Ou seja, o papado ele não surge como uma instituição única, monolítica, mas ele vai evoluir gradualmente a partir da liderança de Pedro, né? Da importância de Roma no cristianismo primitivo e de fatores históricos como a centralização da igreja e esse vácuo de poder no Ocidente. A tradição católica vê isso como uma continuidade divinamente ordenada, enquanto que historiadores vão destacar o papel do contexto político, social e a formação do papado moderno, né? Então, sim, a tradição católica considera Pedro, um dos apóstolos de Jesus, como o primeiro Papa, baseado, como dito anteriormente, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19. Né? Nos primeiros séculos, o cristianismo ele é mais uma seita dentro do judaísmo, né?
E ele vai se deslocando em algumas regiões e vai crescendo, e depois isso vai se institucionalizando, né? Realmente é Constantino que vai consolidar esse e vai institucionalizar o poder da igreja, né? Então, vai haver um desenvolvimento muito grande. Já na Idade Média, na Alta Idade Média, o papado enfrenta desafios como invasões bárbaras e a queda do Império Romano do Ocidente, como citado em 476, né? O Papa Gregório I, né, que governa aí de 590 a 604, é conhecido como Gregório o Grande, fortaleceu o poder do papado, porque ele reorganiza a administração e promove missões evangelizadoras, né? Ele faz aliança com os francos, especialmente com Pepino Breve, e que isso realmente vai resultar na criação dos estados papais, isso no século VIII, dando origem a um poder temporal, né? No século XI, a reforma gregoriana, liderada por Gregório VII, buscou purificar a igreja, combater as heresias, a simonia e afirmar a supremacia papal sobre os reis, culminando na questão das investiduras, né? O chamado Dictatus Papae, de 1075, de Gregório VII. Essa investidura declara que o Papa tinha autoridade universal, inclusive para depor imperadores. Então isso vai criar uma questão política muito séria. Então, a gente vai ver aí o apogeu do poder dos papas, né? O século XIII marca esse auge do poder papal com Inocêncio III, que governa aí, que estamos assim, digamos, no trono de Pedro, entre os anos de 1198 e 1216, né? Vai exercer uma influência sobre os monarcas europeus e ele convoca o Quarto Concílio de Latrão em 1215, definindo doutrinas como a transubstanciação, né? O papado também liderou as cruzadas, expandindo a influência, mas com custos humanos morais elevados, né? Então vai ter uma influência cultural e política. Ele molda a Europa medieval por meio da educação, na fundação de universidades, na arte, com o patrocínio do Renascimento, né, e direito canônico. E a intervenção em assuntos seculares gerou conflito entre os reis e imperadores, como o confronto entre Bonifácio VIII e Filipe IV da França no século XIV, né? Aí temos a série dos concílios ecumênicos, né? Foram citados alguns, entre os mais importantes, como o de Nicéia, 325, o de Calcedônia, 451. Esse de Calcedônia define, por exemplo, uma coisa muito importante, que é a natureza dual de Cristo. O Concílio de Trento, já na Idade Média, em 1545 1563, respondeu à reforma protestante, reafirmando as doutrinas católicas, né? E o Concílio Vaticano I, de 1869 a 1870, proclama a infabilidade papal. O Concílio do Vaticano II, já no século XX, entre os anos de 1962 e 1965, modernizou a igreja e promove um diálogo interreligioso e liturgia entre as línguas vernáculas, né? Então, houveram durante a história do papado, né, os cismas, né, o cisma do Oriente 1054, que divide a igreja católica romana e ortodoxa devido a disputas teológicas, rivalidades políticas entre Roma e Constantinopla. O Papa Leão IX e o Patriarca Miguel Cerulário excomungaram-se mutuamente, marcando uma ruptura, né? E tem também o cisma do Ocidente, no ano de 1378 a 1417, que ocorre quando 2 e depois 3 papas reivindicaram o trono simultaneamente, dividindo a Europa, né? Então, é uma questão institucional e totalmente política, né? Uma disputa de poder. O Concílio de Constância, nos anos de 1414 e 1418, resolveu a crise, elegendo Martinho V como um papa único, mas enfraqueceu a autoridade papal, né? A igreja, ao longo da sua história, o papado, ao longo de sua história, ele vai sofrer algumas crises, corrupção, declínio moral, né? Então, há um período muito grande de corrupção, especialmente na época do Renascimento. Então, ali o Papa, por exemplo, Sérgio III, em 904 908, acusado de assassinato e imoralidade, por um período conhecido como a pornocracia. João XII, 955 a 964, foi deposto por adultério e má administração. Alexandre VI, 1492 a 1503, era um membro da família Borgia, conhecido por nepotismo, corrupção e escândalos pessoais. Leão X,
de 1513 a 1521, criticado por vender indulgências, o que contribuiu para a reforma protestante. Então, é nessa época que vai surgir aí, do século XVI, a reforma protestante liderada por Martinho Lutero, que desafia a autoridade papal, vai denunciar os abusos como a venda de indulgências, né? O Concílio de Trento e a fundação da Companhia de Jesus foram as respostas católicas que revitalizaram a igreja, a chamada contra-reforma, né? Uma reação da igreja contra a questão do desafio do Martinho Lutero perante a igreja, né? Então, a polêmica durante o papado, ela sempre vai surgir. A gente não pode pensar de forma diferente que uma instituição com tanto tempo de existência não vai ter problemas, né? Entre sucessos e insucessos, a igreja ela consegue permanecer ao longo da história, influenciando ainda até os dias atuais a vida social, a vida política, a vida cultural como um todo, né? Então, assim, a corrupção e a ascensão, por exemplo, de 2 papas e o julgamento de um papa após a morte é uma das partes mais emblemáticas, né, que marcou a igreja, né? Como foi citado, a pornocracia, chamada de século obscurum, é um período de 904 a 964, né? No início do século X, o papado ele vai atravessar esse período, né, e vai ter muito problema, né? A questão dos 2 papas, né, os cismas, né, os antipapas, os cismas do Ocidente, né, após a morte, por exemplo, de Gregório em 1378, né, Gregório XI, teve a eleição do Papa Urbano VI, que foi contestada por cardeais franceses. Eles acabaram elegendo Clemente VII como antipapa, estabelecido em Avignon. E isso resulta em 2 papas simultâneos, cada um apoiado por uma nação diferente, né? Urbano VI apoiado por Roma e Clemente VII por Avignon, né? A região ali da França. Esse cisma se agravou quando o Concílio de Pisa, em 1409, tenta resolver a crise, mas acaba elegendo um 3º papa. Então, esses cismas e essas disputas de poder mancham, sim, a história da igreja, né? Um outro trecho polêmico, né, um outro fato polêmico é o julgamento de um papa após a sua morte, conhecido como o Sínodo do Cadáver, né? Esse é um dos episódios mais grotescos da história do papado, né? Envolvendo o Papa Formoso, que governou de 891 a 896, né? Ele foi eleito nesse período de estabilidade política e se envolveu ali em disputas na Itália com a família Spoleto, que controlava Roma. Ele coroou Arnulfo de Carinthia como imperador, desafiando assim os interesses políticos locais. Então, após a sua morte em 896, o Papa Estevão VI, aliado de Spoleto, decidiu vingar-se. O que é que ele faz? Em janeiro de 897, ele ordenou que o corpo do Formoso, morto há cerca de 9 meses, fosse exumado. O cadáver foi vestido com as suas vestes papais e colocado em um trono para ser julgado, nesse chamado Sínodo do Cadáver. Formoso foi acusado de perjúrio, violação de cânones e usurpação do papado. É claro que ele não podia se defender, já estava morto mesmo, então um diácono foi designado para responder por ele, né? Então o veredito foi unânime, Formoso foi declarado culpado, seus atos papais foram anulados e seu corpo foi despojado, mutilado e jogado no rio Tibre, né? Então esse sínodo do cadáver, ele choca a cristandade e gerou uma revolta em Roma. Estevão VI foi deposto e assassinado meses depois. O corpo de Formoso foi recuperado por monges, reintegrado com honra sobre o Papa Teodoro II, né? Então esse episódio destaca a instabilidade do papado no século IX e permanece um símbolo de excesso, de vingança política e de vergonha para a igreja, né? Então, esses casos de corrupção, cisma, né, essa questão do sínodo do cadáver são totalmente emblemáticos. E até os dias atuais existem crises modernas, né? No século XIX, o Papa Pio IX enfrentou a unificação da Itália, que resultou na perda dos Estados Papais em 1870. Então, ali vai acontecer o Concílio Vaticano I,
que definiu a infalibilidade papal, mas o papado perdeu o poder temporal. No século XX, o papado navegou por desafios como 2 guerras mundiais, o comunismo, a secularização, e temos aí alguns papas que foram emblemáticos, né, como João XXIII, Pio XII, João Paulo II, né? São alguns papas que ficaram marcados na história, né? Então, o papado permanece como uma força espiritual e diplomática, né? Com o Papa Francisco, esse último papa agora que veio a falecer recentemente, né? E o mundo acaba se voltando para essa questão de sucessão papal, para ver que a influência, né? O Vaticano é um Estado, né? O Papa é um governante, né? Ele tem influência no mundo sobre bilhões de fiéis que professam a fé católica, e isso influencia a sociedade como um todo, né? A questão da educação, a contribuição educacional da Igreja Católica ao longo da história é muito grande. Então, o mundo se volta para a questão de toda a influência histórica, de toda a tradição que a Igreja Católica tem. Então, o papado ele evoluiu de uma liderança espiritual incipiente em Roma para uma instituição central na história ocidental, né? Apesar de crises, de corrupção, cismas, papas, né? Sua capacidade de adaptação garantiu a sua sobrevivência, né? Essa associação com Pedro, embora ela seja simbólica, muito mais simbólica do que histórica, ela sustenta a legitimidade teológica. Então, nos dias atuais, o papado enfrenta o desafio de manter relevância num mundo pluralista, num mundo cada vez mais secularizado, mas sua história demonstra resiliência diante de todas as diversidades que a Igreja passou ao longo aí desses seus 2.000 anos de história. E que venha então aí um novo líder que deve ser proclamado em breve. Eu espero que tenham gostado deste resumo da história do papado, né? E vocês continuem acompanhando aí o podcast de Deus e Devotos. Até o próximo episódio e muito obrigado.